Graça e paz, Deus seja louvado e engrandecido na tua vida. Sou o pastor Silvio Dark. Quero partilhar com você um pensamento dentro dos conceitos bíblicos, que você possa tecer o seu comentário também ao assistir esse vídeo. Comentário no mínimo respeitoso, que por mais que haja a discordância, mas que haja o respeito em nossas discordâncias. Haja vista que a Bíblia ela é única. Sobre os cultos de hoje nas nossas igrejas, é isso que eu gostaria de falar. Até porque eu sempre pego alguns pontos que sou perguntado em conversas, em sala de aula. E uma das perguntas da última aula que eu tive foi exatamente a questão dos cultos. Hoje se tem muitos cultos hoje são realizados nas igrejas, culto dos varões, culto das irmãs, culto das crianças, enfim, várias infinidades de cultos que são hoje feitos. Lógico que todas essas com o intuito de que deve ser sim para Deus. Porque quando a gente fala de culto, de cultuar, qual o significado de cultuar? Na liturgia ou religião, é o conjunto de atitudes, ritos pelos quais se adora uma divindade. Preste atenção, uma divindade. No conceito também, religião é uma homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. Então, um culto é o ato de você homenagear, reverenciar, honrar, agradecer a uma divindade. Legal. Então, isso é o conceito de culto. Quando Israel se juntava para cultuar, a única ideia que se tinha era de reverenciar ao Deus Todo-Poderoso. É bem verdade que hoje acontecem muitos cultos onde o próprio ser humano ele se torna divindade. O próprio ser humano ele é adorado nesse culto. Lembrando que dentro de um culto, dentro desse conceito do culto, também temos o conceito aí do louvor. E o que é louvor? O que isso significa? Louvor nada mais é que o ato de celebrar, de uma celebração ou manifestação honrosa, homenagem ou adoração, no caso, o louvor, elevar a esse ser divino. Também é um ato ou efeito de louvar. Então a gente tem um culto, e esse culto ele deve ser racional. A própria Escritura fala de um culto racional a Deus, um culto racional a Ele, e esse culto racional a Ele, exatamente de um grupo de pessoas que se juntaram ali para poder reverenciar a essa divindade. Pois bem, além disso, além do culto, do conceito do louvar, nós temos também o adorar. O que é adorar e o que significa adorar? Nada mais é do que ato ou efeito de adorar, ou seja, veneração, culto que se rende a alguém ou algo que se considera uma divindade. Então isso é adorar. A adoração ela precisa ser genuína, ela precisa ser espontânea, ela precisa ser tirada da profundeza da alma.
A adoração, ela precisa ter um único sentido, que é adorar ao Deus Todo-Poderoso. E isso dentro de um único culto. Então nós temos um culto, e nesse culto nós temos o louvor e nós temos a adoração, que vai se direcionar a esse ser que é uma divindade. Pois bem, agora vem comigo. Quando falamos de cultos nos dias de hoje, nem sempre é assim. Por exemplo, quando existem cultos que se fazem, e um deles é para comemorar o aniversário do pastor, por exemplo. Nada contra, né? Mas note que nesse tipo de culto, principalmente em aniversário de pastor, eu particularmente não sou a favor que se faça comemoração para pastor, até porque ele não está fazendo ali mais do que a obrigação dele, que é pastorear, honrando ali o chamado dele e o que ele se prontificou a fazer. Então ele não precisa de ninguém agradecer a um pastor por ele estar exercendo o que ele foi chamado, vocacionado para fazer, entende? E ele não precisa de presentes para isso, tá? Até dar um presente, reconhecer, menos mal. Mas quando se faz um culto para o pastor, note que na maioria das vezes, um culto para comemorar aniversário do pastor, tudo é para esse pastor. O louvor é para esse pastor. As palavras que são proferidas nesse culto é para esse pastor. A pregação será destinada para esse pastor. As oportunidades que as pessoas que têm nesse culto serão para esse pastor. Ou seja, toda a honraria é para esse pastor. É para o pastor. Todo o conceito de adoração do culto, os louvores do culto, passa a ser único e exclusivamente para um ser carnal e não divino. Aí já muda o foco. Porque entende, todo culto, todo louvor, toda adoração não pode ser pro homem, tem que ser para Deus. E única e exclusivamente para Deus. E hoje se mudou muito nesse conceito. As pessoas fazem culto, adoram o homem e esquece que o culto que nós prestamos tem que ser única e exclusivamente para Deus. Não existe nenhum tipo de culto, não existe nenhum tipo de adoração, não existe nenhum tipo de louvor que não venha a ser único e exclusivamente para Deus. É bem verdade também que nos nossos dias existem muitos cultos, muitos louvores vingativos. São aqueles louvor que quem te viu assim vai te ver diferente, você vai estar humilhado e você exaltado. Então uns louvores muito vingativos. Além de alguns louvores um tanto quanto mentirosos, né? Então, esquece que o louvor ele precisa ser para enaltecer o nome do Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Então, louvor que enaltece unicamente a Deus e não fala nada do homem. Um culto que é direcionado unicamente, exclusivamente para Deus e não para o homem. Uma adoração tirada, arrancada de dentro da alma para Deus e não para o homem. Quando nós entendermos isso e nós sairmos da nossa casa, dos nossos lares, para irmos para a igreja, já irmos com esse sentimento de um adorador, já ir com esse sentimento de chegarmos lá e rendermos a nossa adoração unicamente, exclusivamente para o nosso Criador, reverenciando a Ele, honrando a Ele, enaltecendo a Ele, glorificando a Ele e agradecendo a Ele por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas, inclusive no ter nos dado o direito de salvação e vida eterna. Aí sim,
O céu se abre, o ambiente é tomado pela presença e todos saem dali cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, renovados. Agora, quando direcionamos todo o nosso culto, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a um ser humano, que é o que se acontece muito nos dias de hoje, as pessoas saem dali da mesma forma que elas chegaram. Entenda, um culto ele tem duas partes. A primeira parte é do homem para com Deus, para Deus, ou seja, é o período da adoração, é o período do louvor. Esse período, a igreja, a eclésia, ela se doa, ela cria um ambiente. Ela não pede nada, até porque o culto não é para pedir, o culto é para dar, é para doar, é para entregar, entendeu? Então já temos um grande problema aí para o culto nos dias de hoje. Tá? O culto não é para você pedir, o culto é para você adorar, para você se entregar. E aí essa primeira parte é do ser humano para com essa divindade, de se entregar a Ele, adorar a Ele. E aí a segunda parte já é de Deus para com o homem, o que seja a palavra. É o momento em que Ele vai falar, é o momento que Ele vai exortar, é o momento que Ele vai enaltecer, é o momento que Ele vai corrigir, é o momento que Ele vai penetrar a alma através da palavra, que Ele vai consolar, que Ele vai agir através da sua poderosa palavra. Olha só, como é interessante quando nós vimos essas duas partes e chegamos, alegrei-me, o salmista já diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou seja, para buscar esta presença, para dizer a Ele que nós o agradecemos por tudo. Então, o culto não pode ser um culto voltado para pessoas, aonde o foco é as pessoas, aonde o foco é enaltecer o homem, aonde o foco é enaltecer um grupo. As pessoas não podem ir para um culto simplesmente para mostrar a roupa bonita, o sapato bonito, porque não tem nada mais para fazer num dia de domingo e aí vamos para a igreja. Não. Cultuar a Deus é reverenciá-lo, é reconhecer tudo o que Ele tem feito. E isso tem que ser levado a sério. O momento que nós entramos dentro da casa do Senhor, nós nos desligamos de tudo e falamos para o nosso ser, estamos aqui para adorar unicamente, exclusivamente ao Deus, não ao homem. Nada ali pode ser direcionado para uma pessoa, nada pode ser direcionado para uma pessoa. Tudo que acontece em um culto precisa ser direcionado unicamente, exclusivamente para Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre ti, te dê sempre a paz, e que possamos entender e saber como cultuar a Deus, unicamente a Deus, e não ao homem. Um abraço.